Hoje vamos conversar no nosso programa com o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, falar sobre a situação econômico-fiscal do nosso estado e as perspectivas de soluções com Aldemir Freire, que é secretário responsável por esta pasta. Mas antes, um recadinho, vamos falar de economia, vamos falar de GNV, o gás natural veicular, que rende quase o dobro da gasolina e do álcool. Isso mesmo, o seu dinheiro vale quase o dobro em relação à gasolina. E eu vou te dar um exemplo prático. Se você colocar R$50 de gasolina no seu carro e estiver saindo de Natal, você só vai chegar lá em Canguaretama, que fica a 80 quilômetros. Mas se você colocar os mesmos R$50 de GNV, o seu carro chega em João Pessoa fazendo 160 quilômetros. Não tem o que pensar, GNV é economia garantida. Eu mesmo já vou mudar. Mude você também para rodar mais e pagar menos. Uma campanha da Potgás, Companhia de Gás do Rio Grande do Norte. Secretário Aldemir Freire, bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao telespectador. Secretário, o que é que nós temos de novidade em relação ao processo de pagamento dos salários dos funcionários, sobretudo os salários referentes a governos anteriores? Ora, nós vamos encerrar agora, dia 28, na próxima sexta-feira, a gente envia para o banco o pagamento da primeira folha que está em atraso do ponto de vista São quatro da ordem folhas, cronológica. Né? São 4 folhas. Então o governo está mantendo em dia a sua folha e já conseguiu das 4 que vamos concluir, vai quitar agora, né? Vamos concluir agora a folha de 2017. Havia um débito de 2017 e ainda há um débito referente a novembro de 2018, dezembro de 2018 e o 13º de 2018 também. Então, vamos iniciar julho com 3 folhas em atraso. Nossa. E, secretário, como é que estão as iniciativas, as tratativas, né? São várias possibilidades de solução para ir resolvendo esse problema do que o Estado do Rio Grande do Norte continua ainda devendo. A estratégia nossa, nós sempre dizemos isso desde a transição e antes de assumir o governo, é assim que assumimos. O nosso débito que nós temos com os servidores e com os fornecedores, ele não cabe no fluxo normal de recursos do governo do Estado. Aquilo que o governo do Estado vai arrecadar em 2019, ele será no máximo suficiente para pagar as despesas de 2019. Então, você tem um débito passado que ele só consegue ser equacionado com a entrada de recursos extraordinários, que vai desde a venda da folha, passando pela questão dos recursos da seção onerosa, passando também por a questão do plano de equilíbrio fiscal que está no Congresso Nacional. Então, tudo isso se constitui em receitas extraordinárias para que você consiga equacionar esse problema, porque do ponto de vista do fluxo normal de recursos mensais, o débito é muito grande para ele caber dentro. Secretário, e como é que está a negociação, a iniciativa de tentar antecipar esses pagamentos antigos dos servidores com base nos valores de negociação dos royalties de petróleo da Petrobras com bancos? Olha, os royalties compõem apenas uma parte desses recursos. Originalmente nós tentamos uma operação grande, mas nós já avaliamos que uma operação daquele tamanho é mais difícil de ser botada no mercado. E parece assim que na prática, secretário, mesmo a impressão que eu tenho, mesmo que indo pagando mais devagar, o governo não perde porque o banco não ia comer uma parte desse dinheiro que é dinheiro de royalties. Ou seja, de certo modo, talvez valha até a pena separar esse dinheiro de royalties só para pagar os antigos, né? Porque com isso não perderia dinheiro e daria para ir pagando o salário dos funcionários. Isso está em discussão? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Claro que você antecipar royalties, a rigor, a antecipação de royalties não é uma receita extraordinária, né? Porque, na verdade, você está apenas antecipando uma receita que estaria no seu fluxo normal, não é um recurso extra. É um recurso extra momentâneo, mas ele é um recurso que ele se distribui ao longo do tempo. Mas, na verdade, você gera o buraco no mês seguinte ao qual você adota. Então, nós já compreendemos que um volume grande daquele eu acho que hoje você dificilmente tem apetite dos bancos para isso, você talvez seria por um volume melhor, mas é melhor a gente
identificar qual é o melhor momento de se fazer isso também, porque você só pode fazer isso também, agora nós só vamos fazer isso se tiver uma certeza absoluta de que os bancos irão adquirir. Porque naquele momento eles pediram a prorrogação, a gente não prorrogou e ficamos em stand-by numa negociação, mas aguardando um momento mais adequado. E também temos que levar em consideração que nós estamos entrando num período de mais difícil para as finanças do Estado, que é o período que sazonalmente o FPE cai. Fundo de Participação dos Estados. Fundo de Participação dos Estados que cai dramaticamente do imposto de renda. Então, justamente, cai. A gente vai receber o FPE agora de julho, que é metade do que se recebeu em fevereiro, por exemplo. Outra questão é que, no cenário de janeiro a maio, você teve um cenário de crescimento do Fundo de Participação do Estado, num volume razoável, em torno de 10%. Mas o cenário que se avizinha não é isso. Em junho, a gente teve uma perda pode ter uma perda, ainda não recebemos, mas a previsão para junho é que a gente perda em torno de 30 milhões em relação a junho do ano passado. Ou seja, o fundo de participação está caindo agora em junho comparado ao mesmo mês. No cenário junho, julho e agosto, que é o período que a gente tem previsão mais aproximada, nós vamos ter uma queda. Em julho vai ter um leve aumento, mas em agosto vai ter uma nova queda. Então nós vamos ter uns próximos 3 meses em que aquele cenário do primeiro semestre do ano, dos primeiros 5 meses do ano de crescimento do FPE, esse cenário, nesses meses agora, ele está, na melhor das hipóteses, nós teremos um empate de receitas, mas podendo ter despesa. Como a economia não está reagindo, está andando praticamente de lado, as receitas começam a andar de lado também. Então, esse é um complicador que entra no cenário desses próximos meses. Secretário, e com relação à alternativa de negociação de operação da venda da conta do governo do Estado, né? Haveria perspectiva de que isso venha continuar no próprio Banco do Brasil ou pode mudar de banco? O que é que nós temos de chance concreta para tentar captar esse recurso? O grande problema, a gente até tem um valor razoável para quanto vale a folha. O grande problema é nos débitos que a gente tem, né, junto ao Banco do Brasil, que dá ordem de 100 milhões. Secretário, procede a informação de que de que anteriormente, por exemplo, se captava recursos da folha do servidor, mas não se repassava para o banco? A gente tem aqueles empréstimos consignados? Tem um débito grande de consignado não repassado aos servidores. Com o Banco do Brasil é mais entre 100 e 108 milhões. E quanto é que poderia se arrecadar com essa conta? De reais. Nós não divulgamos o valor que a conta vale, justamente, porque ainda é uma questão comercial. Mas haveria uma perda de um valor que já está devendo, A grande discussão é o que você está devendo. E não pode vender para outro banco, então? Mas de qualquer jeito nós vamos ter que pagar, né? É como você paga esse débito, é a grande discussão. E tem uma outra parcela também, que é o contrato com o Banco do Brasil só se encerra em abril de 2020. Então, até lá você ainda paga Se fosse encerrar agora, pagava uma multa. Você ainda paga uma multa por esse encerramento antecipado. Então, a grande discussão é isso. No valor está ok, mas quanto é que isso vai entrar, de fato, no caixa do governo de imediato? É essa a discussão que mais tem demorado. Secretário, uma das coisas que sempre a gente observa em discurso, mas raramente a gente vê na prática, é o planejamento participativo, ou seja, são os governos federal, estaduais e municipais. Muitas vezes dizem no discurso que na hora de discutir o orçamento vão ouvir a população, mas na prática isso praticamente não acontece. Eu gostaria de saber, há alguma iniciativa do governo nesse sentido de tentar ouvir a população mesmo diante da dificuldade, com os recursos que são disponíveis para áreas, que é o recurso carimbado que se chama, só pode gastar com aquilo. Dá para se ouvir a população? Tem recurso do Banco Mundial também, os investimentos são feitos do governo cidadão. Tem alguma perspectiva de que a população dê sua opinião sobre como deveria ser aplicado os recursos do Estado? Precisa entender o processo orçamentário. O processo orçamentário é composto por 3 grandes leis, né? Uma lei chamada Plano Plurianual, que ela é feita no primeiro ano de um governo e ela vale para os 4 anos seguintes. 3 anos do próprio governo e o primeiro do governo seguinte. As leis de diretrizes orçamentárias, que dão as diretrizes gerais do orçamento de cada ano, e é o próprio orçamento. Nós estamos fazendo agora uma grande consulta à população do Rio Grande do Norte
sobre o plano plurianual. O plano plurianual ele vai trazer quais são os grandes investimentos ou para onde vão os recursos nos próximos 4 anos. É uma questão interessante, porque, mas como é que você está discutindo isso se o Estado tem dificuldade financeira? O momento certo de discutir isso é justamente quando você tem dificuldades. Se você tem dificuldades, alocar os recursos, quando esses recursos são escassos, é uma questão inclusive uma dívida fundamental. Fornecedores, aí como é que vai cobrir de fornecedor? Tem que tirar de algum canto para botar para o outro. Então, participar da discussão do plano plurianual, né, que começa no governo anterior e vai até o governo seguinte, você tem realmente que ouvir a população para saber, não, vai puxar o cobertor daqui, vai descobrir o outro lado, então daí a importância da participação. Exatamente. Né? Quanto do nosso recurso, por exemplo, nós vamos tirar para investimento? Quanto vamos tirar para pagar salário de servidor? Quanto vamos tirar para repassar aos outros poderes? Tudo isso são decisões fundamentais. O Estado do Rio Grande do Norte rodou os últimos anos, né, com déficit orçamentário, e a gente precisa caminhar para a volta de um equilíbrio fiscal. Então, o crescimento das nossas despesas no futuro, esse crescimento não pode ser mais do que a nossa capacidade de arrecadação. Nós não podemos crescer, repasse aos outros poderes, salários de servidores, não pode crescer mais do que o que vai se crescer as nossas receitas. Outra coisa que a gente não vai fazer, que foi feito no passado por alguns governos, isso foi muito feito. Por sorte, o governo anterior, o qual nós estamos sucedendo, não fez isso. Mas os governos anteriores costumavam dar aumentos salariais para os servidores, por exemplo, nos últimos 6 meses do ano, e esse aumento entrava todo ele no governo seguinte. Então, é preciso evitar essas irresponsabilidades fiscais que levaram o Estado a essa crise. É preciso que a gente tenha um pacto de que as nossas despesas, com folha, com repasse aos poderes, com investimento, com saúde, com educação, não cresçam além da nossa capacidade. Nós não podemos dar um passo maior do que as nossas pernas. Secretário, tentou-se criar, a gente observou isso, né, digamos assim, uma imagem de que a governadora Fátima Bezerra estaria sendo caloteira em relação a pagamento, nesse caso não de servidores, mas de fornecedores. O que é que o secretário poderia dizer a respeito da polêmica que se gerou nesse sentido? E a gente observa que tem o toque da política no meio de tudo isso também, que há séculos, né, está enraizada no nosso Rio Grande do Norte, sobretudo com algumas famílias tradicionais que têm muita ligação forte com certos veículos de comunicação, né? Não houve desde que a gente assumiu, não houve nenhum servidor parou de fornecer ao Estado porque nós não cumprimos aquilo que estava acordado para ele. O que a gente tem dito é que nós temos um fluxo mensal de recursos que dá para pagar 1 mês de serviço. Não dá para pagar 2 meses. Se nós formos pagar, o Estado deve, ainda de 2017, por exemplo, cerca de 500 milhões. Se o Estado fosse pagar só o seu atrasado, ele passaria 2018, 2019 todinho devendo. Porque o dinheiro que tem só seria suficiente para pagar o que ele deve. Você tem fornecedores com 2018 inteiro sem receber. Ou parte expressiva de 2018. Mas o que é que nós estamos dizendo a esse servidor? Olha, nós vamos fazer o pagamento desse mês. Você prestou o serviço desse mês, nós vamos fazer o pagamento desse mês. E o passivo nós vamos discutir. Até porque eventualmente, senão o serviço vai parar. Vai parar. Né? Para um ou outro servidor não significa dizer, nós vamos fazer o pagamento de 1 mês. Tá, pode até ser do ano passado, mas se a gente pagar o do ano passado, vai ficar devendo o do mês corrente. Porque, no geral, é o mesmo prestador de serviço. Não houve muita troca desses prestadores. Me parece que há uma construção de se tentar pagar esse dinheiro aos fornecedores, que os fornecedores também têm funcionários e isso acaba circulando na própria economia do Estado, que é importante. Agora, me parece que há uma tentativa que está se construindo, acho que teria até que ter o apoio da bancada federal, dos senadores, deputados federais, junto ao governo federal, para se tentar recursos extras ou algum outro tipo de negociação que esse recurso pudesse vir para pagar fornecedor, então, né? Algum plano de recuperação dos casos, a grande questão que a gente entra, né, aí é no plano de recuperação fiscal. O plano de recuperação fiscal, ele fornece um volume de recursos da ordem de 1,3 bilhão, o dado mais recente que a gente tem agora, em acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Mundial, dividido em 4 parcelas anuais, que serve para abater.
Uma das questões é assim, o Estado não vai se endividar mais, o Estado apenas vai trocar o credor. Ele vai trocar aquele credor de curto prazo, de uma dívida de curto prazo com fornecedor e servidor, e vai ficar devendo ao banco numa dívida de longo prazo para pagar em 20, 30 anos, com taxas de juros mais módicas. Então, nós não vamos nos endividar mais, nós vamos apenas alongar o perfil da nossa dívida. Aí o governo federal teria que autorizar esse... Não, na verdade, o que acontece? O projeto de lei já está no Congresso Nacional, a gente vai fazer um empréstimo com uma instituição financeira e o governo federal vai entrar como avalista. Então, hoje o Estado do Rio Grande do Norte é nota C na capacidade de pagamento, não pode receber aval da União, mas esse programa ele excepcionaliza para que a gente, em 4 anos, até o final do nosso mandato, a gente volte a ter Capag B, ou nota B na capacidade de pagamento e, portanto, é uma antecipação de um aval que a gente teria lá na frente. Não é apenas para o Rio Grande do Norte. Mas isso aconteceria no final do governo? Sim, ao final do governo, o aval é dado agora. O aval é dado agora para que você tenha acesso a esses recursos. Alguma previsão de quando aconteça por parte do governo federal? Olha, nós enfrentamos tem 4 frentes que a gente está atuando. O governo federal já enviou o projeto de lei para o Congresso Nacional. Nós estamos no processo agora de elaboração de toda a documentação para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós estamos enviando a documentação para a avaliação do Tesouro Nacional, para ele fazer o cálculo da nossa Capag e verificar a nossa condição fiscal. Paralelo a isso, nós estamos numa negociação com as instituições financeiras que vão entrar como a instituição financiadora do programa. Estamos também discutindo na Assembleia Legislativa a elaboração de algumas leis que vão dar amparo a essa adesão nossa a esse programa. E elaborando o próprio plano de adesão. Então, nós acreditamos que tem até dezembro desse ano para o governo do Estado aderir, para os governos do Estado aderir, e após a adesão, a questão da liberação dos recursos. Muito bem. Secretário, e a expectativa de que daria para quitar ou pagar alguma parte expressiva do que se deve aos fornecedores? Olha, a gente está numa discussão. As 2 primeiras tranches, eu acho que elas dão um abate significativo no volume de restos a pagar. E esse recurso circulando, pelo menos teoricamente, se espera que ele volte também para o Estado e ajude até a pagar o fornecedor. Uma parte volta. Servidor. Há uma discussão hoje no Congresso Nacional, quarta-feira vai ter uma reunião dos governadores, porque a gente tem uma solicitação de uma alteração lá na lei lá, que ela prevê 4 parcelas iguais, e a gente gostaria de 2 parcelas maiores, as 2 primeiras fossem maiores e as 2 finais fossem menores. Então, tem algumas discussões nesse tipo, algumas discussões também sobre a questão dos requisitos para a adesão, que a gente também, os estados também têm algumas sugestões de mudança, mas até o final do ano isso se equaciona. Essas dívidas seriam pagas do jeito que elas estão, nos valores em que foram contratadas, ou ainda há a chance de tentar otimizar esses recursos renegociando essas dívidas? Olha, provavelmente nós caminharemos para uma renegociação dos valores da dívida, mas isso aí a gente ainda não entrou nessa fase. Primeiro a carroça, depois os isso. Vamos primeiro ter o recurso. Muito bem. Secretário, e poderia compartilhar com o nosso telespectador alguma notícia importante que a gente pudesse levar para o nosso telespectador sobre a situação das finanças do Estado? Uma palavra de otimismo, apesar das grandes dificuldades? Olha, eu acredito firmemente que o Estado entra nos eixos no período do nosso governo, certo? Assim, obviamente que ainda vai levar um tempo. Assim, a travessia ela ainda é longa, nós ainda vamos... 2019 ainda será um ano de dificuldade, a gente vai entrar em 2020 também com um ano de dificuldade, mas 2021, 2022. Agora, para isso também a gente precisa que a economia do Brasil recupere. Apesar da gente não ver uma recessão grande a se aproximar,
nos preocupa esse andar meio de lado da economia. No início do ano você tinha uma previsão de crescimento de 2,5% e hoje ela já está abaixo de 0,9%. Então, há uma necessidade de uma aceleração do crescimento da economia para ajudar, inclusive, a recuperação financeira dos estados. Secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Ademir Freire, muito obrigado pela sua presença e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste do Gente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.